Olá para todos, o meu nome é Crônio Marins e esse é o segundo vídeo da série Mentes Holísticas que está no meu canal, né? Então, se você quiser assistir na sequência, é só clicar aí no canal, e se inscrever no canal é melhor, e você assiste o primeiro e o segundo. Se quiser começando a assistir pelo segundo, dá para acompanhar, certo? E aí depois, interessando, você assiste o primeiro. De qualquer maneira, né, muito bem-vindos para todos vocês, tá? E vamos então dizer que esse vídeo é essencial para você entender o que é o nosso holismo, que nós chamamos de holismo científico, né? Nós vamos tratar do holismo, né, desta forma científica, e por isso a gente vai ter que falar sobre ciência, sobre metodologia científica. E não dá para falar do holismo dessa forma sem falar sobre o conceito de totalidade, ou de todo. Eu prefiro totalidade, né, porque no inglês, onde você tem a maior parte da literatura, né, sobre holismo, você tem duas palavras, all e whole, essa última W-H-O-L-E, para dizer duas coisas diferentes. Você tem all para quantidade e whole para o todo, a totalidade. Mas em português é a mesma palavra para dizer duas coisas diferentes. Então, eu tenho a expressão all the wholes, quando eu traduzo fica todos os todos. Fica esquisito, né? E uma coisa que a gente quer fazer é desmistificar o holismo. O holismo não é essa coisa esotérica, mística, que você tem apenas pela intuição. Dá para ter pelo pensamento racional. Então, todos os todos, eu prefiro todas as totalidades. Todas as totalidades fica bem melhor, né? Então, por isso que eu uso a palavra totalidade. O que é totalidade? Né? É um conceito que vai variar, né, conforme o uso. E aí, conforme varia esse conceito, você também tem holismos diferentes, que nós vamos tratar ao longo desses vídeos. Tá? O nosso holismo científico, tá? Que não é o único holismo científico, você pode ter muitas diferenças entre 3 ou 4 concepções holísticas, depende de como você considera essa totalidade, tá? Primeiro, tem gente que vai dizer assim, totalidade é tudo. Não, essa é a maior armadilha de trabalhar com totalidade, porque quando você pensa em tudo, né, o teu cérebro tem uma dificuldade muito grande, né, para entender o que é esse tudo. Então, a maioria das pessoas, né, que caem nessa armadilha não conseguem avançar. Tá? A coisa fica indefinida, nublada. Né? Então, eu tenho que especificar bem o que eu estou falando, né, como totalidade. No nosso caso, né, a totalidade ela começa, então, com partes. Né? Eu consigo enxergar as partes, mas eu ponho uma ênfase na totalidade, porque, como dizem, né, a maioria dos holistas, né, é muito difícil você não encontrar isso quando você lê sobre holismo, né, a totalidade é maior do que a soma das partes. Bem, isso também é discutível, né? Os mecanicistas, né, são os maiores adversários dessa tese, dizendo que tudo que está na totalidade está nas partes. Então, né, a totalidade não pode ser maior do que a soma das partes. Vamos falar sobre isso também, tá? Não nesse vídeo. Mas, para o holista, né, a totalidade inclui coisas que não estão incluídas na soma das partes. Tá? A igualdade entre soma das partes e totalidade se dá realmente nos aspectos mais mecânicos e principalmente no aspecto matemático. Porque numa soma matemática, o total, né, é a soma das suas partes. Bem, se a totalidade ela inclui, né, mais do que a soma das partes, ao que eu estou me referindo? Bem, nas grandes totalidades, as totalidades importantes, é muito difícil você enxergar tudo que está nela, você enxerga algumas partes. Eu vou dar exemplo. Né? É uma pessoa, vamos começar com um exemplo que é mais difícil, né? Você ouve de alguém dizer, eu estou te enxergando na sua totalidade, seu todo, vai, está te enxergando o teu corpo ali, bem definido, a matéria,
mas ela está enxergando os teus processos biológicos, certo? O teu metabolismo, a maneira como o teu cérebro funciona, certo? Transmitindo sinais, né, entre as células cerebrais. Isso é particular de cada um, e dificilmente a pessoa está enxergando isso. Ela está enxergando, tá, as suas ideias, né, e isso é muito importante. Muitas vezes, aquilo que importa é como pensamos, sobre o que achamos das coisas, mais do que o nosso corpo físico, né? Isso para as pessoas. E nesse sentido, ela está enxergando as tuas ideias, ela está enxergando os teus sentimentos, ela está enxergando a forma, né, com a qual você se relaciona com outras pessoas, porque isso faz parte de você, tá? Não, ela vai estar enxergando alguns aspectos, certo? Mas não vai estar enxergando a totalidade que é você no sentido mais amplo. O exemplo parece um pouco complicado. Vamos simplificar bem. Tá? Vamos tratar de uma mesa. Ah, todo mundo entende o que é a mesa. Ah, a mesa é aquela coisa que tem um tampo, que tem 4 pernas, certo? E pode ser feita de madeira, pode ser feita de plástico, mas ela serve para apoio, né? Eu vou jantar, eu apoio ali, tá, o meu prato, meus talheres, tá? Isso é uma mesa. Tá bom, nem vou discutir sobre concepções artísticas mais arrojadas. Vamos pensar numa mesa comum, tá? Mas feita por um excelente marceneiro, né? O último trabalho dele, talvez por uma ocasião especial, o aniversário de uma pessoa, né? E esse marceneiro faleceu. Para essa pessoa que recebeu a mesa como herança, tá? Essa mesa tem um significado muito além de tampo e 4 pernas, não tem? Então, essa mesa é o avô, porque o avô despendeu, né, o seu trabalho ali, entregou o seu sentimento, o seu amor, tá, naquela peça de madeira. Não precisa ter sido feita como uma obra de arte, uma mesa para ser mesa, mas para quem recebeu, olha só a diferença. Percebem? Então, que a mesa vai ter diferentes significados. Isso tem que estar expresso na totalidade da mesa, certo? Na totalidade que significa a mesa. Então, não é a mesa no sentido material apenas. Eu tenho um exemplo num dos livros que eu traduzi, um livro alemão, que é o Anticherolismo, um lismo semântico, que fala de um museu. Né? Então, se eu tenho lá o prédio com as obras todas guardadas por algum motivo, uma reforma, uma troca de administração, tá? Isso é um museu realmente? Ou é um depósito? Tá? O museu não seria um lugar para você, público, né, apreciar o que está lá dentro, certo? E o que está lá dentro pode estar disposto numa determinada ordem, certo? Classificado por país, classificado por época histórica, classificado... Pois bem, então o museu não é simplesmente um agregado de peças, certo, a serem expostas no prédio. O agregado é o contrário nesse sentido da totalidade. O agregado é aquela coisa que realmente, né, a soma das partes faz a totalidade. A totalidade não é mais do que isso, como se fosse um monte de areia. O agregado, que é um monte de areia, é basicamente a soma de grãos de areia. Conseguem entender? Pois bem, então é fundamental que tenham isso em mente. Né? Como é que eu vou trabalhar com totalidades? Né? Eu posso ter, então, uma referência nesse exemplo que eu dei da pessoa. Como é que eu trabalho com a totalidade que é uma pessoa, com as suas ideias, com os seus relacionamentos, tá? Há formas de se trabalhar com isso, tem que ser uma forma com um método. Nós vamos abordar isso daqui a alguns vídeos, tá? Não é impossível, como dizem os anti-holistas, né? Dá para trabalhar e dá para trabalhar muito bem, com algumas vantagens, né? Em um sentido complementar a trabalhar com as partes primeiro, tá? Com a totalidade, você trabalha primariamente com a totalidade e depois desce para as partes. Tá? Há vantagens nisso, nessa forma de ver as coisas. E essas vantagens a gente vai falar logo no próximo vídeo, no terceiro vídeo dessa série. Eu espero que vocês tenham gostado, que reflitam nessa ideia da totalidade, né, formada por partes, mas que eu não consigo descrever toda, a não ser que eu tenha critérios específicos. E como é que você
pensa nas totalidades que te cercam. Eu deixo esta última reflexão para que seja feito até a semana que vem. Tá? Muito obrigado por todos aqui estarem acompanhando essa série.